Graça e paz, meus amados. Quero convidar que você que tem a sua Bíblia, que você possa abri-la e, às vezes, ouvindo uma pessoa, né? A gente vai aparecer nas telas, você pode acompanhar. Também com facilidade, hoje a gente tem no celular em muitas versões, mas ainda há muitos que gostam de trazer a Bíblia no papel ali, né? E diga-se de passagem, alguns trazem uma tão grande que serve como arma, né? Quando precisa ali fora para alguma coisa. Mas essa pessoa, né, que estava começando a vir aqui na igreja, ela disse certa vez, falou assim: olha, pastor, uma das coisas que mais marcou ali na igreja, em que eu fiquei durante a semana aquilo, eu tinha vontade de chorar. Daí eu falei: meu irmão, o que foi? Eu falei assim: o barulho das Bíblias se abrindo. O barulho das Bíblias se abrindo. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: não, porque normalmente de onde eu venho, quase nem se lê muito a Bíblia. Por isso eu creio que não há nenhum problema, né, de termos o nosso celular, de só acompanharmos pelas telas, mas nós temos algo que é especial, que é a palavra de Deus. Então, por isso, né, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la. E assim nós vamos fazer juntos essa leitura do Salmo 136. É um salmo um pouco longo, mas eu gostaria de fazer com uma leitura diferente. Porque esse salmo ele já foi composto para ser dessa maneira, em que alguém que estava à frente, né, liderando ali aquele momento de adoração, ele dava um motivo da adoração e então toda a congregação respondia: porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vamos fazer, você vai entender no final de tudo que isso não é uma mera repetição, mas nós vamos assim fazê-lo em todo o Salmo 136. Eu vou estar lendo o motivo pelo qual nós adoramos e você, a igreja, responde. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Aquele que fez os grandes luminares. O sol para presidir o dia. A lua e as estrelas, que para presidirem a noite. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto. Aquele que feriu grandes reis. E tirou a vida de famosos reis. A Seom, rei dos amorreus. E a Og, rei de Bazã, cujas terras deu em herança. Em herança a Israel, seu servo, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, e nos livrou dos nossos adversários, e dá alimento a toda a carne. E todos juntos: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como teu povo, estarmos aqui reunidos. E de forma especial, quando mais uma vez abrimos a tua palavra e clamamos que venha tu, ó Deus, nos edificar através do teu Espírito.
amado, que o nosso coração possa ser tocado por aquilo que somente o Senhor pode fazer, com a palavra viva, que não sai da boca de um homem, mas que sai do teu coração em primeiro lugar. A ti, Senhor, seja a nossa gratidão por esse tempo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que falar em gratidão parece que é chover no molhado, né? Mas eu quero te lembrar que algumas coisas que são tão preciosas e tão caras àqueles que servem a Deus devem ser lembradas sempre. Porque nós corremos o risco de nos esquecermos daquilo para o qual o Senhor nos chamou. E eu creio que quando a gente fala em gratidão, normalmente a nossa cabeça sempre pensa em grandes coisas, né? A gente vai se lembrar das bênçãos dadas pelo Senhor, vai se lembrar, né, de uma bênção recebida, de um livramento, de uma cura, de uma porta aberta, uma provisão inesperada. São aquelas coisas que para a gente é motivo de gratidão. Mas a verdade é que quando a gente, à medida que vai lendo esse salmo, que é um salmo de louvor e gratidão a Deus, a gente vai perceber que a verdadeira gratidão, ela não nasce apenas de olhar para o motivo, mas é quando nós olhamos aquele que nos abençoa. É como se eu olhasse para Pedro, naquele momento ali da pesca maravilhosa, em que depois de tirarem 2 barcos cheios, Pedro larga tudo e se prostra diante do Senhor. É onde nós tiramos os olhos simplesmente daquilo que nós recebemos. E diga-se de passagem, quando eu consigo ainda identificar a bênção, já é um bom começo. Mas o cristão verdadeiro, ele é aquele que ele vai buscar além daquilo que ele recebe. E muitas vezes, às vezes até nós somos gratos. Nós acabamos sendo gratos pela família, pelo trabalho, pelo alimento, pelos livramentos. Mas quantos ainda tendo gratidão nos lábios, ainda assim tem um coração distante do doador? Ele ama muito a dádiva, mas que esquece do Senhor das dádivas. E eu creio que esse salmo, e eu quero conversar com vocês a respeito disso, ele vem corrigir um pouquinho do nosso esquecimento. E ele quer nos lembrar não apenas do que Deus faz, mas que a gente se lembre do próprio Deus. Você fala, pastor, eu estou aqui numa igreja, como que eu não vou lembrar do próprio Deus? Meu amado, um culto não é feito quando a gente está aqui reunido. O verdadeiro culto acontece quando nos saímos porta fora. Aqui nós vestimos, né, todos bem vestidos, mas não é apenas uma roupa diferenciada. Muitas vezes colocamos um sorriso bom, sabe, aquele acolhedor. Mas o Senhor conhece o nosso coração no nosso dia a dia. Por isso, quando a gente olha para esse salmo, a gente não sabe exatamente quem escreveu. Esse salmo não tem aquele nomezinho embaixo. Também é muito difícil de tentar achar quando ele foi escrito. Mas uma coisa é certa. Como eu falei logo no início, ele foi escrito, ele foi aqui colocado para ser feito por uma comunidade, para que as pessoas juntos pudessem adorar a Deus. Eu não sei se era quando estavam subindo ali, indo até Jerusalém, alguém ia na frente falando e o povo atrás, né, concordando, ou se no momento de um culto público, mas a certeza é que o povo junto, reunido, entendendo aquilo que Deus é, assim falava. Talvez você possa dizer, mas repete demais, né? Sabe quantas vezes você repetiu? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Foram 26 vezes, isso, 26 vezes. Eu posso afirmar para você que não é pobreza de linguagem não, tá? Não é por falta o que falar, mas é pedagogia espiritual. Porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe que a gente esquece das coisas com tanta facilidade. Que os nossos olhos muitas vezes são colocados no lugar que não é para serem colocados. Nós somos muito rápidos para murmurar, mas muito lentos em agradecer. Muitas vezes a gente consegue olhar para a misericórdia de ontem e de repente para hoje parece que já se tornou comum. O que a gente clamou tanto, aquilo se torna algo comum, como uma necessidade diária. Ou daquele emprego que você orou tanto por ele. Aí a porta se abriu. Você continua agradecendo porque Deus deu o emprego? Parece que a bênção é só no dia que Deus deu. Mas a verdade é o que Ele vai tentar nos corrigir. É para nos lembrar de que sempre Deus está trabalhando. E quando Ele diz que a sua misericórdia dura para sempre, é que nós servimos um Deus que não é instável. Eu e você somos instáveis. A nossa desejo de adorar muitas vezes depende do nosso emocional.
Estamos contentes, queremos agradecer, e o nosso coração, eu quero cantar. Meu amado, alguma coisa não está assim, o que eu quero mesmo é chorar. Se eu não tivesse muita vergonha, na hora do louvor eu ajoelhava na igreja, botava a cara no chão e falava: Deus tem misericórdia de mim. No entanto, o que Deus espera é que da mesma maneira como Ele é um Deus cuja misericórdia, e essa misericórdia fala daquilo que Ele faz a mim e a você, que a gente não merece, mas é algo que não depende daquilo. A misericórdia de Deus é algo que independe do que eu faço. E é desejo do coração de Deus que a gente possa voltar os nossos olhos para Ele. Por isso, nós somos convidados a olhar para Ele novamente. Nós somos convidados a lembrar novamente, a confessar novamente. Nós somos convidados a adorar novamente. A gente não vai ficar olhando para a estrutura poética, porque não dá nem para a gente ir para o original. Provavelmente aqui, na língua hebraica, só o fato deles falarem já se tornava música. Mas eu creio que a gente pode olhar para esse salmo porque ele quer reeducar a nossa gratidão. E é isso que eu fui sendo trabalhado no coração, e por isso eu quero compartilhar com vocês. E na verdade, é tirar os nossos olhos, simplesmente uma gratidão vaga, genérica, sentimental, e nós colocarmos os nossos olhos naquilo que é certo. E na verdade não é naquilo que é certo, na pessoa certa, que é o nosso Deus. Amém? Você está disposto nessa jornada? Por isso, a primeira coisa que a gente pode perceber, e está logo no começo desse salmo, é que o autor nos mostra que na verdade ele não começa nos chamando aquele povo à adoração, para dizendo o seguinte: olha, lembrem do que Deus fez por vocês, lembrem daquilo, e nem para que olhassem para o coração alegre ou não. Mas ele começa: rendei graças ao Senhor, e há um convite, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E lá no versículo 26, que termina o salmo, ele vai dizer: tributai louvores ao Deus dos céus. A primeira coisa que eu queria que você se lembrasse é que a base da nossa adoração, do nosso louvor, não é em primeiro o que Deus faz, mas o próprio caráter de Deus. Quando eu entendo isso, muda a minha concepção de adoração, porque os meus olhos não estão naquilo que Deus faz simplesmente, mas naquilo que Deus é. E a primeira coisa que ele diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga comigo: Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Meu amado, nós temos uma dificuldade. O Salmo não diz que Deus é bom porque faz coisas boas. Não é louvai a Deus porque Ele faz boas coisas. Mas o Salmo diz: louvai a Deus porque Deus é bom. E esse ser bom, e a gente vai repetir várias vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre, Ele é bom eternamente, Ele é bom perfeitamente, e Ele é bom imutavelmente. Em outras palavras, Deus nunca deixa de ser bom. Mas e o que isso muda na minha vida, meu amado? Muitas vezes nós não entendemos. O nosso coração muda, a nossa situação em casa muda. Muitas vezes eu amanheço um dia com muita alegria e no meio dele muda tudo no inverso. E diga-se de passagem, nós como pastores vivenciamos isso a semana inteira, nos alegrando com alguém que conhece a Cristo, e de repente alguém que está num hospital, e muitas vezes a família nos chama porque um negócio não está fácil, mas nós somos instáveis. Mas a verdade é que diz que Deus é bom. Lembre de uma coisa: não importa o que aconteça na sua vida, Deus continua sendo bom. Porque nem sempre aquilo que eu julgo como sendo bom é o melhor para a minha vida. Eu costumo dizer, criança quando está crescendo, como gosta de brigar com faca, com fogo. A criança, ela pode achar que se você deixar, você é bonzinho, não é? Mas se você deixa, o que acontece? Uma catástrofe. Por isso, a palavra nos fala que Deus não nos trata, a sua bondade não é naquilo que eu acho que eu preciso. E muitas vezes eu julgo a bondade de Deus enquanto Ele faz aquilo que eu julgo que seja bom. Lembre-se disso, a bondade de Deus não muda. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom.
A sua misericórdia dura para sempre. Nunca acaba. Mas uma segunda coisa que ele vai dizer a respeito do caráter de Deus. Nós estamos louvando aqui quando você vier para cá. Está tudo dando errado na sua vida. Você fala, mas Deus, o que eu posso te agradecer? Por quê? Primeira coisa, porque Deus é bom. Isso faz parte daquilo que Ele é. Mas a segunda coisa é que ele vai dizer no verso 2, porque na verdade Ele é o Deus dos deuses. Não quer dizer que tenha outro Deus, não. Deus não faz comparação, Ele não está com uma luta. Na verdade, a própria palavra diz que existe somente um Deus. E os outros que tem são ídolos das nações, que tem boca e não fala, tem olhos e não veem, não podem fazer nada. Mas aqui quer dizer o seguinte, Ele é incomparável, Ele é soberano, Ele é aquele que tem supremacia sobre todas as coisas. Em outras palavras, o nosso louvor tem um destino. Quando eu tenho algo bom, tem gente aí no fundo, né, aí no mundo que agradece as energias, né? Tá dando tudo certo, então nós vamos agradecer ao universo, ao destino. Não. Nós entendemos que existe um Deus a quem nós servimos, que é o Deus, não é sobre todos os demais, mas o único, aquele que está sobre todas as coisas, aquele que tem nas suas mãos o poder de transformar. Ele é aquele que tem o destino, Ele tem o universo, Ele tem, sendo santo, soberano, verdadeiro, é o Deus que reina sobre tudo. Por isso, quando você chegar, talvez não exista muita coisa para você colocar na ponta do lápis. Mas se lembre primeiro que Deus é bom. E depois o nosso Deus é o Deus entre os deuses, o Deus dos deuses. Não existe ninguém como Ele. E eu e você somos convidados a adorá-lo. Terceira, que ele nos diz aqui, porque Ele é o Senhor dos senhores. Está dizendo daquilo que o Senhor é, no sentido de que Ele, tudo que tem nas mãos, Ele tudo governa. Todo tipo de autoridade que exista sobre a face da terra, está debaixo dEle. Todo domínio humano, ele é derivado. Então, por mais que existam aqueles que se julgam tão poderosos, que acham que podem dominar sobre vidas, sobre pessoas, que possam se lembrar que reis, governadores, impérios, magistrados, patrões, pais, líderes, eles existem debaixo de um governo maior, porque o nosso Deus reina. É o Deus que reina sobre tudo. Ele é o Deus que reina. Nada foge do seu domínio. Nenhuma circunstância escapa das suas mãos. Nenhum inimigo é grande demais para Ele. Nenhuma ameaça surpreende o seu conselho eterno. Nenhum detalhe da história acontece à margem da sua providência. Entendemos que esse Senhor, que é o Senhor dos senhores, Ele conhece a minha e a sua vida de uma forma muito íntima. E Ele, conhecendo tudo, Ele está no controle. Lembre-se do seguinte, o crente pode ser grato, não porque entende todos os caminhos de Deus, mas porque conhece o caráter daquele que governa todos os caminhos. Nós não damos graças a Deus apenas porque tudo parece estar sob o controle, mas nós damos graças porque tudo está nas mãos do Deus que tem todo o controle. Nós não agradecemos apenas quando enxergamos claramente o propósito de Deus. Nós agradecemos porque o Deus que tem propósito é bom, sábio e soberano. É entender que o Deus que, sendo soberano sobre tudo, nos chama para sermos os seus adoradores. Aqueles que vão reconhecer aquilo que Ele é. E nós temos esse privilégio. E aí, ele vai encerrar o Salmo, no verso 26, dizendo, tributai louvores ao Deus dos deuses. Nós adoramos aquele que está acima de tudo e de todos, é o Deus transcendente, é o Deus que em justiça, soberania, está acima de tudo. Mas só que na verdade é o Deus que se inclina e olha para o meu coração e para o seu coração. É o Deus que conhece a minha e a sua necessidade. É o Deus que enxerga exatamente aquilo que passa no nosso coração. Por isso, quando a gente se lembra de tudo isso, a única coisa que a gente pode dizer, Deus, eu posso adorar o Senhor, que é o Deus bondoso eterno. O Senhor que é o Deus dos deuses, o Senhor que é o Senhor dos senhores, o Senhor que habita no mais altos céus. E sabe por que a gente pode estar aqui?
Sabe por que a gente pode adorá-lo? Porque mesmo vocês repetiram só poucas vezes, porque a sua dura para sempre. Ela não depende do tanto que você o conheça, mas porque o amor dele continua perfeito sobre a minha e a sua vida. Então, meu irmão, cada vez que a gente vem aqui para a igreja, que a gente possa entender, e não somente na igreja, mas no momento de adoração, a gente possa colocar os olhos primeiro em Deus, e nos lembrando que eu não conseguiria definir quem é Deus, você consegue? Eu fico imaginando uma das coisas que mais assim me faz pensar no dia que eu morrer, né? Tá? A gente não fica pensando muito no dia que vai morrer, não é? Mas o dia que a gente morrer e entrar ali, chegar nas portas do céu, a palavra diz que eu me verei como realmente sou. Vou levar um susto. E você também. Você vai ter a certeza absoluta que lá não seria o seu lugar. Porque olhando para o pecado, olhando para a vida e tudo aquilo que somos, vamos levar um choque. Mas ao mesmo tempo diz a palavra que nós o veremos como Ele é. Eu acho que o nosso coração vai encher de algo assim, porque eu não o adorei mais, porque eu não o servi mais. Na eternidade diz que de tudo que possa acontecer, eu posso afirmar para você, gente, o céu não é monótono, tá? Mas uma coisa é certa, Deus vai ser o centro de tudo. O centro não é as pessoas que não chegaram lá e que, eu vou lembrar, não tem nada a ver com isso. É que o centro vai ser o Senhor. E aquele lugar de louvor e adoração pela eternidade não será suficiente para que nós possamos adorá-lo como Ele merece. E muitas vezes o nosso coração se encontra aqui tão limitado a uma adoração que tem a ver com aquilo que a gente recebe. E você vai perceber na continuidade desse salmo que muitas vezes nem aquelas coisas que recebemos se tornam motivo de render graças a Ele. Por isso, elevar os olhos no lugar que realmente é importante, primeiro é colocar os olhos no próprio Deus. Porque não importa se você está em casa, tomando o seu chazinho quente, o seu pezinho com uma pantufa gostosa, coberto com aquele cobertador de bolinha, ou de repente você está em um hospital, tendo que ser cuidado por outros. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que habita nos mais altos céus. Mas você vai perceber que Ele é o mesmo Deus que ainda olha para mim e para você, pois nos escolheu para estarmos próximos dele. Amém? Uma segunda coisa, e aí ele começa a partir do verso 4, ele começa a mostrar a criação de Deus como palco onde essa misericórdia de Deus é colocada. E aí ele vai mostrar o seguinte, que a gente tem que se lembrar, o mundo não é Deus. De forma alguma o Senhor nos chamou e criou tudo para que a criação se torne o centro de adoração. Nós não adoramos a mãe terra, nem, vamos preservar os bichinhos, é importante, não é? Mas nós não vivemos a vida para isso. A verdade é que muitas vezes as pessoas, por não entenderem quem é o Criador, adoram mais a criatura. E você vai ver, grande parte dos deuses humanos criados tem criaturas no lugar de Deus. Vai ver na Índia. Gente, falta panteão para tantos deuses, né? Porque tudo quanto é bicho, vai da barata, do rato e de tudo que você imagina. E aí tem outros lugares ainda que faz uma mistura de bicho com gente, que você fala, meu Deus do céu, se eu tivesse que adorar um trem daquele, eu ia ter que ter cura só para conseguir ficar perto, porque ia ter sonhos esdrúxulos à noite de medo. Mas colocando tudo no lugar de Deus. Mas por outro lado também eu tenho que me lembrar o seguinte, tudo que Deus criou também aponta para algo. Se Ele não é o local, não serve para adoração, mas eu tenho que lembrar que tudo quanto criou, e Deus criou, aponta para Ele. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Meu amado, muitas vezes nós como cristãos não conseguimos enxergar isso. Nós vamos muitas vezes em lugares belíssimos, e ficamos deslumbrados com aquilo tudo. Como que o ser humano consegue fazer aquilo? Como que fizeram aquele mirante naquele lugar? O que normalmente o não cristão faz é isso.
O pintor chega e pinta a beleza da paisagem, né? Aquele outro que chega ali admira porque acha tão lindo. O outro até, né, faz aquela exposição e fica ali tentando achar paz com o universo. Mas sabe o que deve gerar em mim e você? Adoração. Rendermos graças, porque tudo quanto Deus criou de alguma forma, Ele criou para que nós possamos, em olhando para tudo isso, glorificarmos a Ele. E tudo quanto Deus fez carrega as marcas do autor. Desde o céu, uma flor que nasce lá no meio da floresta e que ninguém vai ver. Aquela orquídea que talvez não tenha um colecionador que tenha. E diga-se de passagem, teve um que comprou uma orquídea tão rara e ele cuidou tanto da orquídea, todo dia ele ia lá e fazia carinho na orquídea. Quando nasceu o primeiro botão, ele fez assim, quebrou. Quebrou a florzinha. Aí ele teve que esperar mais um ano, se é que ia dar a flor, né? E sabe o que esse Deus faz? Ele faz com que uma flor desabroche sozinho no meio de um mato. Mas porque ela foi criada e com a beleza dela, sabe o que ela faz? Ela glorifica o Criador. A Bíblia fala que os rios batam palmas e juntos cantem. De júbilo quem? Eu e você. Chamados para louvar a Deus. E aí, à medida que ele vai discorrendo nesse salmo, ele vai dizer no verso 5, fala que tudo quanto Deus criou com entendimento. Deus não criou tudo de uma maneira que é tudo, sabe? Às vezes o que a gente faz, né? Tudo meia boca, sabe? Tudo confuso. Tudo que Deus criou é perfeito. O céu continua lá em cima, os astros estão no lugar dele, de vez em quando passam uns para lá e para cá, mas tudo na ordem. A natureza, você continua plantando, continua nascendo. Sabe, tudo quanto o Senhor coloca, as estações continuam, às vezes é mais frio, um pouquinho menos, mas as estações continuam. Tudo isso foi Deus que criou. Agora eu pergunto, será que nós conseguimos enxergar nisso motivo de gratidão? Porque cada continua tudo de maneira correta. Muitos, né? Ou por olhar para tudo isso que eu já falei, acaba errando o foco da adoração. Romanos capítulo 1 fala que um grupo de pessoas o Senhor colocou para serem destruídas mesmo, porque eles colocaram a criação no lugar do Criador, que não é o nosso caso. E o Salmo aqui nos reeduca a gente olhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele cuja mão poderosa criou tudo, mas é o mesmo Deus que com bondade cuida de todas as coisas. O céu sobre a nossa cabeça não é apenas um cenário. A terra debaixo dos nossos pés não é apenas matéria. O sol que marca o dia não é apenas um fenômeno natural. A lua, as estrelas que iluminam a noite não são apenas corpos celestes. São obras do Deus que sustenta o seu mundo e revela como sendo bom, sábio, poderoso e misericordioso. Meu amado, se algum dia você levantou de manhã e falou assim, Deus, muito obrigado pelo dia que nasceu. Em uma época eu trabalhei de madrugada. Quer dizer, eu saía do trabalho de madrugada. É só por isso que eu conseguia ver, tá? Então todo dia eu via o nascer do sol. Às vezes não, que eu dormia no ônibus, eu passava do ponto, né? Mas a cada dia Deus desenha. Poucas pessoas estão vendo e Ele está cuidando de tudo. Quando o sol nasce, Ele prega a fidelidade de Deus. Quando a noite chega, ela também está debaixo do governo de Deus. Quando as estações seguem o seu curso, elas testemunham a ordem de Deus. Quando a terra produz, nós lembramos que dependemos da mão de Deus. E é por isso que esse salmo vem nos mostrar. O sol nasceu hoje. Sabe por que ele nasceu? Porque a sua misericórdia dura para sempre. A noite veio, você teve um dia guardado por Deus, é por quê? Porque a sua... A terra continua dando fruto, você comeu hoje? Comeu bem? Sabe por quê? Você respirou? Você comeu? Você caminhou? Você viu a luz? Sabe tudo isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre.
São coisas tão comuns e simples, né? Sabe, o nosso maior motivação da ingratidão, ela não nasce da ausência de bênçãos, mas é a gente não conseguir olhar para as coisas que são as obras deste Deus Todo-Poderoso e nós não percebermos que tudo quanto Ele fez o glorifica e deve gerar motivo de gratidão ao nosso coração. Você entende que isso é importante? A correria do nosso dia a dia muitas vezes nos fazem perder de vista isso. Quer seja o trabalho que você tem, quer seja onde você mora, não importa. Tudo deve ser motivo de gratidão. Mas o texto continua e ainda estamos no verso 10. Mas pode ficar tranquilo que do 10 vai até perto do 20 já. E aí é um outro momento em que Deus mostra a redenção dele como a maior exibição da sua misericórdia. Então primeiro Deus mostra aquilo que Ele é nesse salmo, mostrando aonde deve estar voltada a nossa adoração. Daí Ele mostra a sua criação, mas Ele começa a mostrar que Ele entra dentro da nossa história. E eu fico imaginando aquele povo, eles não estavam só contando historinhas, aquilo que nós repetimos aqui, falando porque Deus os tirou do Egito, porque Deus levou, porque Deus livrou e passou pelo mar. Eles estavam contando a história deles. A história que eles haviam ouvido dos seus pais. Eles só estavam vivos ali e podendo declarar isso naquela terra, porque Deus havia feito tudo aquilo. Por isso, quando a gente começa a olhar, não é simplesmente uma memória nacional, é uma teologia cantada, onde eles entendem que a vida deles, a história deles está amalgamada com a presença desse Deus, que Ele não apenas criou tudo, mas Ele conduz a história. E é por isso que essa repetição fazia tanto sentido para eles. E eu imagino que quando dizia, porque Ele nos libertou, e o povo dizia com toda a força, o que eles diziam? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles entendiam que aquilo tinha a ver com eles. E diga-se de passagem, né? Muitas vezes aqui nesse trecho aqui, numa hora fala que Deus mata rei e tudo, e Deus botou lá o faraó com o exército dele, né? Como que essa bondade de Deus se manifesta até mesmo morrendo, matando, porque na verdade Deus ele controla a história. Quando se levanta a opressão, Deus pode agir, e quando o povo dele desobedece, Ele pode botar a mão. Isso é uma demonstração. A bondade de Deus não é medida pelo que nós achamos que é bondade. E aí Ele vem mostrar, e o povo declarava isso. Um dos versos diz assim: e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido. Eles estavam declarando o seguinte: tudo quanto nós temos é Deus que fez. Israel não saiu do Egito porque era forte, porque tinha o melhor exército, porque eram mais sábios, não. O povo saiu de lá porque fala que Deus olhou para a situação que eles viviam, olhou para aquilo que eles estavam sofrendo, e fala que a mão de Deus estendida os tirou. Daí você lembra das pragas e tudo, e o povo sai dali. E não apenas esse momento, fala que ao ver a aflição do povo, esse braço estendido os chamou e os tirou. Entende que a mão de Deus continua a agir? Eles entendiam isso, que Deus estava no controle das coisas. E é muito bonito que, olha como que Deus faz, né? Lembra do Mar Vermelho lá, quando vai passar? Aqui diz assim: Deus abriu o Mar Vermelho. História bonita, não é? E por eles o povo foi salvo. Mas o mesmo mar que se abriu, fechou, e o povo foi destruído. Entende que Deus ele faz algo, e aí alguém vai dizer o seguinte: olha, quando Deus nos liberta, ao mesmo tempo Ele destrói aqueles que nos perseguem. O que Deus está fazendo é muito maior do que simplesmente aquilo que eu consigo entender. Muitas vezes eu fico esperando que Deus faça isso comigo. Muitas vezes Deus vem fazer, Ele faz tudo de uma vez. Não precisa ter partezinha não, Ele faz tudo. E aí Ele vai seguindo dizendo que Ele não apenas tirou da escravidão, mas que Deus os levou para a nova terra, levou para o lugar, Deus os dirigiu. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, que é a mais importante do nosso sermão. Tudo que aconteceu ali nesse período é como se fosse uma figura do que aconteceu conosco ali a partir do Novo Testamento. A gente se lembra do cordeiro que foi morto, né? Do sangue nos umbrais das portas, mas eu quero te lembrar que a libertação do Egito é um símbolo, é um sinal, é um ensino daquilo que Deus fez nas nossas vidas.
Faraó não era o maior inimigo que o povo podia ter, não. O maior inimigo é Satanás. O lugar que nos assedia e que nos aprisiona não é Egito, é o pecado. E quando nós nos lembramos disso, nós vamos entender que o mesmo Deus que livrou com mão poderosa aqueles que estavam lá, é o Deus também que nos livrou de todo o jugo do pecado, com Cristo Jesus morrendo por mim e por você na cruz do Calvário. Por isso, quando a gente olha para um texto como esse, e em Romanos vai dizer 5:8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, toda a libertação não foi feita porque eu tinha alguma coisa para oferecer, como aquele povo lá no Egito, não tinha nada, não tinha poder, e Deus foi lá e os arrancou. Assim também o Senhor é com as nossas vidas. Em Cristo, Deus nos tirou da escravidão do pecado. Em Cristo, Deus nos libertou da condenação da lei. Em Cristo, Deus venceu o acusador. Em Cristo, Deus quebrou o domínio da morte. Em Cristo, Deus abriu um caminho novo, vivo, para a sua presença. E aí, quando eu chego aqui na igreja, em qualquer lugar, e que eu comece a me lembrar do que Cristo fez por mim, eu deveria, como aquele povo, me lembrar e poder dizer com toda a minha força: Jesus Cristo é o meu Salvador, amém? Porque a sua... Meu amado, você pode estar aqui, porque Jesus nos perdoa de todos os pecados, porque Ele morreu por nós. O que nós dizemos? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu irmão, Deus está nos guiando para a eternidade, nos guiando no dia a dia. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E por que eu posso dizer isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Meu amado, você tem a garantia que você vai entrar na glória, porque você é perfeito, porque você está fazendo tudo direitinho, que agrada a Deus. Lá está tudo certinho, ticado no seu passaporte. Você vai entrar naquela terra santa, preparada por Deus. Por quê? Meu irmão, aquele povo, ele entendeu. Ele tinha motivo para ser grato em todo o tempo. Por isso eu posso dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós esquecemos as coisas mais importantes. E ficamos valorando aquelas coisas tão pequenas que não refletem em nada. Muitas vezes, sabe o que acontece? A gente dá tanto valor para o salário que chega, que tem que cobrir as despesas, que a gente esquece que é Deus que está nos dando aquilo. E por incrível que pareça, muitas vezes nós que estamos sempre na igreja, nós não damos valor para a palavra que está nas nossas mãos. A gente acaba não lendo, a gente acaba não se alimentando dela no dia a dia. Nós chegamos para orar e para adorar Jesus. Meu amado, muitas vezes, não é o caso hoje aqui, está uma delícia a adoração, não estava? Momento de louvor, cantando. E não é, meu irmão, que você tem que fazer umas caras bonitas, não é isso. Mas eu vejo assim, né? A gente vai torcer para o time do Brasil, né? Você torceu? Não sei se torceu muito, mas normalmente quando a gente pega uma coisa que a gente gosta muito, a gente se envolve, não é? Dá tudo. A gente não tem que fazer do mesmo jeito, não. Mas eu tenho que me lembrar que tem que ter coisas que devem aquecer o meu coração. E por isso, ao chegar nesse lugar, quando a gente se reúne para adorar, sabe, talvez não venha nada. Fala assim: meu amor, meu irmão, pense num motivo de adoração. Você devia vir na cabeça: Jesus morreu por mim. Na sua cruz Ele deu a sua vida. Eu estou sendo perdoado por aquilo que eu faço repetidas vezes, e ainda o Senhor continua me aceitando e cuidando, me tirando lá do fundo. Ele está me encaminhando. Isso deveria ser motivo de eu ter vontade de levantar e cantar e levantar as mãos, e se pudesse subir no banco para dizer: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito. Não é com gesto, não é de ter que levantar a mão, não é isso, mas de um coração verdadeiramente envolvido com o desejo de adorar aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. E nós não devemos ser gratos apenas porque recebemos bênçãos temporais. Nós devemos ser gratos porque fomos redimidos. Não somos gratos apenas porque Deus nos livrou de uns perigos visíveis, mas devemos ser gratos porque Deus nos livrou da condenação eterna. Não somos gratos apenas porque temos pão, casa e família. Devemos ser gratos porque temos um Salvador, perdão
e uma herança eterna. Amém. E por último, a gente já poder ir para casa, né? Não antes do nosso lanchinho gostoso, a partir, né, dos últimos versos, ali, ele muda um pouco o tom e nos mostra a providência de Deus, a continuidade da sua misericórdia. Primeiro, estavam declarando que havia feito aos seus pais, mas de uma hora para outra, no verso 23, fala: a quem se lembrou de nós. A quem se lembrou de nós. E se lembrou de nós do quê? No abatimento. Se lembrou nos livrando dos adversários. Nos livrou dando o alimento. Queria que você se lembrasse disso. Esse mesmo Deus que é soberano, não é inigualável, que habita os céus. Esse Deus que criou todas as coisas. Esse Deus cuja história está nas mãos. É o Deus que olha para mim e para você. É o Deus que conhece exatamente o meu e o seu coração. E Ele sabe exatamente o que a gente passa. E aí vai dizer o seguinte, que Ele olha para o nosso abatimento, Ele olha para aquilo que me incomoda o coração. Ou seja, muitas vezes eu estou aqui, você chegou aqui na igreja, você está com o coração aflito, ninguém sabe o que você está passando. Talvez você não possa contar para ninguém, mas eu posso afirmar, Deus vê. Porque se Deus soberano, Ele tem esse poder de olhar para o abatimento do meu e do seu coração, demonstra que na verdade Ele é tão grande, que não há nada que possa contê-lo, mas ao mesmo tempo Ele é tão grande, que Ele olha para pessoas tão pequenas, e olha a minha necessidade e o meu abatimento. E quando eu lembro disso, eu me lembro que esse Deus me livra dos adversários. E diga-se de passagem, né? Você pode falar, quais são os meus adversários hoje, né? Eu não tenho nenhum inimigo. Tem, e como tem? O primeiro deles se chama carne. Carne, sabe o que é isso? Não é aquela que está no açougue cara para lascar. Não é aquela. É essa daqui. É aquela luta contra aquilo que muitas vezes nos afasta de Deus. É uma luta contra fazer o que Deus deseja e aquilo que eu quero. Você também tem esse probleminha ou não? Sou só eu. É? Mas não é só a carne não, tem o tar do capeta, né? Tem o diabo, que está em todo tempo nos assediando. Diz a palavra que ele está ali, ó, né? Ao derredor, ali, ó, circulando, esperando qualquer, para poder nos derrubar. Uma outra coisa que é o nosso inimigo é o mundo. E quando a gente fala do mundo, é muitas vezes oferecendo tantas coisas que não tem valor. O importante é você ser grande, ter poder, ter dinheiro, ter uma pessoa com muito conhecimento. Não é nenhum problema você ter nada dessas coisas. Mas o problema é quando se torna o foco da nossa vida, o centro de tudo, que acaba nos arrastando para coisas que vão distantes do nosso Deus. E por último vai falar a respeito do pão. Que coisa mais singela, né? Sabia que Deus é aquele que cuida do pãozinho do café da manhã que você toma quando levanta? Você se lembrou de quando você coloca aquela mesa e você engole a comida, né? Porque você tem que sair logo para o trabalho? E agradecer porque é Deus que dá esse alimento. E saber que não existe nada tão grande nem tão pequeno que fuja dos olhos desse Deus. Deus deseja ser adorado no ordinário. A gente gosta do extraordinário, mas Deus deseja que a gente consiga ver no ordinário. Sabe, quando você olha para a sua casa, muitas vezes você consegue enxergar rachadura nas paredes. E você fala, porque essa casa tem que reformar, porque está rachada aqui, porque aquela pintura é um pedaço. Quando na verdade, primeiro, não é que você não tenha que consertar, tá? Porque se não consertar, daqui a pouco cai. Mas talvez seja uma rachadura e o resto da casa está ali. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque muitos não têm um teto sobre a cabeça. E o Senhor me deu onde está. Você senta no seu sofá e fala, mas esse sofá está ruim demais, né? Nossa, eu preciso trocar o sofá. Mas quantas vezes nós não olhamos que muitos não têm aonde sentar? Coloque essa comida à mesa. Talvez não tenha o tipo de carne que você gosta. Mas com certeza você tem a comida à mesa. E aquilo deveria ser mais do que motivo da nossa gratidão. E é por isso que
Acordar é misericórdia. Respirar é misericórdia. Ter o alimento é misericórdia. Ser preservado na fé é o quê? Misericórdia. Ser sustentado no vale é misericórdia. Receber forças para mais um dia, sabe o que é? É misericórdia. É esse Deus que tanto cuidou, desde a criação do mundo, que gere os astros e tudo cuida. É o Deus que libertou um povo inteiro lá no Egito. Mas ao mesmo tempo, é o Deus que cuida do que eu como. É o Deus que cuida daquelas coisas comuns do nosso dia a dia. Por isso, eu não sei como que anda o seu coração. Será que temos sido de verdade gratos? Será que verdadeiramente temos entendido tudo isso? E esse é o desafio. Eu queria lembrar a mim e a você, nada do que nós temos foi adquirido por nós. Nós não temos nada que não tenha sido dado. Tudo quanto temos, a começar pela vida, pelo apetite a cada manhã, pela força do trabalho, tudo quanto temos nos foi dado. Por isso, nós nunca deveríamos nos sentir senhores de tudo que possuímos, mas olhar para as conquistas, falar assim: Deus, o Senhor é misericordioso e eu só posso te adorar. Talvez, quando a gente pensa, na ingratidão como ela se revela no nosso dia a dia, muitas vezes desse jeito. Talvez apareça na murmuração constante, talvez na ansiedade que esquece o cuidado do Pai, talvez na comparação da vida, da sua vida com de outros, talvez na frieza para com o Evangelho, que falta aquele ardor, talvez na oração que só pede, mas quase nunca agradece, talvez na mesa onde há o alimento, mas não há adoração, talvez no coração que recebe as misericórdias todos os dias, mas que raramente se curva diante do doador. Meu amado, que possamos nos lembrar de tudo isso, mas a principal dela, nós não podemos achar que Jesus é algo comum. Mas eu tenho que me lembrar que Ele é o centro da nossa vida. Poderíamos não ter mais nada além de Cristo, e nós teríamos tudo o que necessitamos nessa nossa caminhada. E nós só podemos ter a Cristo. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém.